A ex-ministra e ex-senadora Marina Silva há algum tempo não ocupa cargos políticos, mas quando se trata de falar de meio ambiente, é figura obrigatória no cenário internacional. Ela circula à vontade aqui nos corredores da Conferência do Clima da ONU sobre as mudanças climáticas. Seja bem-vinda ao RFI Convida, Marina. Obrigada, Lúcia. Você participou de alguns dos momentos mais históricos da construção de um acordo climático, como a Conferência de Copenhague, histórica, há 10 anos. Como é que você vê o papel que o Brasil ocupa hoje aqui nesse cenário? Hoje o Brasil ocupa um papel que é de tristeza e indignação, porque tudo que foi construído ao longo de décadas foi agora desconstruído no governo Bolsonaro, com o ministro Salles, nas políticas ambientais. E uma parte significativa dessa desconstrução tem a ver com a política brasileira de mudanças climáticas. Hoje, o governo é majoritariamente negacionista e essa visão negacionista é operada desmontando toda a agenda que havíamos alcançado em relação a mudanças climáticas. Não por acaso, o Brasil hoje é um país que diz que só vai buscar cumprir as metas em relação a desmatamento se tiver dinheiro dos países ricos, numa espécie de chantagem para fazer o dever de casa que ele havia se comprometido. A gente sabe que essa rusga entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento sempre existiu, mas como você pontuou, não existia essa condição, de fazer a sua parte a receber o financiamento. Exatamente. Nós decidimos que íamos fazer a nossa parte, independente do aporte de recursos. E como fizemos, que foi reduzir desmatamento em 83% por mais de 10 anos, nós conseguimos o Fundo Amazônia, que foi com a doação de recursos da Noruega e da Alemanha. Só que o ministro Salles, como o fundo é para ações de fortalecimento da governança ambiental e para a promoção do desenvolvimento sustentável, ele não concorda com os objetivos do fundo, porque ele queria usar o fundo para fazer regularização fundiária, ou seja, legalizar áreas ocupadas ilegalmente na Amazônia que destruíram a Amazônia. Então, ao mesmo tempo em que ele desconstruiu o fundo que havia sido conquistado com os recursos da Noruega, da Alemanha, graças aos bons resultados do plano de desmatamento, ele agora vem pedir mais dinheiro como condição para poder fazer aquilo que é a nossa obrigação. Eu costumo fazer uma metáfora. Eu posso até buscar ajuda para cuidar do meu filho, uma educação melhor, uma saúde melhor, mas eu não posso exigir que as pessoas me paguem para cuidar do meu filho, porque eu amo o meu filho, eu vou cuidar dele independentemente daqueles que irão me pagar alguma coisa. E é o que o ministro Salles está dizendo, A nossa filha Amazônia, que é responsável por todo o regime de chuvas do Brasil, é responsável por termos uma agricultura vigorosa, é responsável no conjunto da Amazônia dos 9 países por 70% do PIB da América do Sul. Ele está dizendo que para proteger todo esse nosso patrimônio, só se alguém pagar. É uma visão mercenária do compromisso de proteger a Amazônia. Marina, qual é a sua relação com o ministro Salles? Vocês já conversaram, por exemplo, ou eventualmente já discutiram? Não, porque o ministro Salles, ele não trabalha com a verdade. Ele costuma sofismar no debate que ele faz. Por exemplo, quando ele foi conivente e vocalizou a narrativa do presidente da República de que quem tocou fogo na Amazônia foram as ONGs, fica muito difícil o diálogo com alguém que parte de princípios que não são com base na verdade. Quando ele vocaliza que foi o Greenpeace que jogou óleo nas praias do Nordeste, é uma demonstração de que você não está lidando com alguém que trabalha com o princípio da realidade, mas é o tempo todo sofismando. Ele disse, por exemplo, que o sistema DT não era um sistema de precisão, que, portanto, não tinha validade técnica e científica. É mais uma inverdade, porque o DT é um sistema de alerta e não para dar a taxa de desmatamento com precisão. Ele sabe da verdade, mas ele tergiversa em cima da verdade. Então, é uma pessoa que não se dispõe ao debate, ele busca o embate para fortalecer as narrativas que ele cria.
Marina, a gente sabe que desde nos números alarmantes da Amazônia, a imagem do Brasil nesse aspecto só degringolou aqui no exterior. Eu queria ver se você tem sentido isso aqui, né, conversando com as pessoas, como é que você tem sentido a visão que o resto do mundo está tendo do Brasil agora? As pessoas têm um olhar de perplexidade para o que aconteceu no Brasil, como que em menos de um ano, políticas públicas que vinham se consolidando, como o Fundo Amazônia, como o Plano de Combate ao Desmatamento, que foi enfraquecido a partir de 2012. Mas uma coisa é o plano ter sido enfraquecido, que já foi muito ruim, porque o desmatamento começou a subir ali. Outra coisa é ter sido completamente abandonado. Isso fez com que tivéssemos quase 10 mil quilômetros quadrados de desmatamento, um aumento de 29,5% de desmatamento comparativo ao ano anterior e uma situação de fragilidade dos órgãos de gestão, que estão com poucos recursos, nenhum apoio e orientação para as equipes, os órgãos de fiscalização e controle e de monitoramento. Então é uma situação de desmonte mesmo da política ambiental. Marina, a gente sabe que a posição dos Estados Unidos, né, sempre foi uma barreira a ser enfrentada durante todas as COPs, isso mesmo durante o governo Obama, que era democrata, né, mas isso se acentuou com a ascensão de Donald Trump lá nos Estados Unidos, inclusive porque influencia muitos países como o Brasil, né? Como é que fica? Fica ainda mais difícil negociar numa COP assim? A posição refratária dos Estados Unidos tinha uma influência grande nos processos de negociação, e já era difícil, mesmo com uma posição de autonomia que sempre tivemos, pelo menos durante a minha gestão, em relação aos Estados Unidos. Nunca fomos caudatários da política retrógrada da maioria do Partido Republicano nos Estados Unidos. Mas agora o governo Bolsonaro ele é totalmente caudatário, subordinado à visão americana em muitos aspectos, e na questão climática não é diferente. Tanto é que eles também se reivindicam negacionistas. Então isso dificulta, porque se antes você tinha uma potência como os Estados Unidos que atrapalhava as negociações, agora você tem um país como o Brasil, que é uma potência ambiental, que também dificulta as negociações. Por outro lado, em que pese ser muito importante todo esse processo multilateral aqui instalado, no debate sobre aumentar os compromissos e metas, e no debate em relação a como viabilizar os meios para implementar as agendas de mitigação, de adaptação, nós temos também que ficar de olho nos processos macropolíticos que estão em curso. Se tivermos a vitória de um candidato democrata, se tivermos uma maioria no parlamento americano de democratas comprometidos com a questão climática, essa agenda muda. Não tenho dúvidas que muda, porque passa a ter uma influência, digamos assim, positiva no processo das negociações globais, mesmo não sendo em um processo específico de COP, que irá repercutir na próxima COP. Agora, se tivermos mais um retrocesso de governo Trump com uma maioria republicana contrária a mudanças climáticas, isso tem uma incidência muito negativa nos avanços em relação à urgência que estamos vivendo. Estamos vivendo uma emergência ambiental. A ciência diz que nós não vamos atingir a meta de 1,5% em função de que os compromissos que foram assumidos não foram cumpridos e em função de que eles precisam ser mais fortes. Marina, uma última questão ainda sobre o problema do desmatamento na Amazônia. Que papel você acha que a comunidade deve ter nessa questão? Que a gente sabe que, por exemplo, a oferta da França, a maneira como o presidente Emmanuel Macron se meteu, entre aspas, nessa questão, gerou críticas de todos os lados. Como é que você vê isso? Que tipo de interferência ou não deve haver, né, numa questão que é tão grave para o mundo inteiro, mas que é sobretudo brasileira? Acho que há uma diferença entre interferência e solidariedade ativa. O que seria essa solidariedade ativa? Em primeiro lugar, respeitando a soberania dos países detentores da Amazônia. Em segundo lugar, buscando meios de favorecer os produtos que são produzidos em bases sustentáveis, seja de comunidades ou de empresas. E em terceiro lugar, criando exigências
para que acordos comerciais ou acordos diplomáticos não sejam feitos sem os requerimentos ambientais. Agora mesmo o debate sobre a União Europeia e Mercosul, o acordo, ele precisa observar todas as exigências em relação à proteção ao meio ambiente. Perfeito, muito obrigada. Marina Silva participou do RFI Convida. Obrigada a você. Um grande prazer. Obrigada.